A mensagem de reflexão desta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Melhor ser rei do silêncio do que escravo das palavras. Todos sabem que as palavras têm poder. As palavras podem construir ou destruir, elogiar ou ofender, inspirar ou desanimar. Mas as palavras também têm limites. As palavras não podem expressar tudo aquilo que sentimos, pensamos ou vivemos. As palavras não podem substituir as ações, os gestos, os olhares. As palavras não podem captar a essência do que somos. O silêncio, por outro lado, é uma linguagem universal. O silêncio transcende as barreiras da comunicação verbal. O silêncio nos permite entrar em contato com o nosso interior, com o interior da outra pessoa. O silêncio nos faz a conexão entre nós mortais e o divino. O silêncio é a fonte de sabedoria, de paz, de harmonia. O silêncio é uma forma de respeito. O silêncio, às vezes, é uma forma de compreensão, de amor. Mas o silêncio também tem seus perigos, né? Ele pode ser usado como uma arma, como uma forma de agressão, uma forma de indiferença, de desprezo, quando você não responde uma pessoa, por exemplo. O silêncio pode ser mal interpretado, pode gerar mal entendidos, conflitos, afastamentos entre pessoas. O silêncio pode esconder medos, angústias, culpas. Ele pode ser uma prisão, uma tortura. O silêncio, para algumas pessoas, significa morte. Por isso é preciso saber usar bem o silêncio e, por outro lado, as palavras com equilíbrio, com discernimento, com responsabilidade. Eu que o diga. Não se trata de falar tudo que você pensa, tudo que vem à mente. Já pensou? O quão irresponsáveis seríamos se nós, comunicadores, falássemos tudo o que pensamos a respeito de qualquer coisa? Não tem que fazer dessa forma. E nem de calar diante daquilo que você está sentindo. Tem que ter essa responsabilidade. É uma linha tênue. Trata-se de escolher o que dizer, como dizer, quando dizer e a quem dizer, quando você tem algo para falar. Trata-se de ouvir mais, falar menos, de escutar com atenção, com empatia e generosidade. Um dos segredos da comunicação é isso. Saber entender as pessoas com generosidade, saber quando falar, como falar, o tom de voz que vai ser usado naquela fala, naquilo que precisa ser dito. Ser rei do silêncio significa ter o total domínio sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, seus impulsos. Significa ter consciência de que o silêncio é um recurso valioso, que deve ser usado com sabedoria, com propósito, com benefício. Significa ter respeito pelo silêncio alheio, pelo espaço, pelo tempo, pelo ritmo de cada um. Entender que, para algumas perguntas, a melhor resposta, às vezes, é o silêncio. Mas isso não pode ser usado frequentemente, o dia todo, o tempo todo, com a sua família, com os seus amigos. É preciso saber ponderar quando eu devo dar uma resposta, de que maneira dar essa resposta, em que ritmo dar essa resposta e principalmente se calar quando as suas palavras podem machucar outra pessoa. Ser escravo das palavras significa ser refém daquilo tudo que você diz, o que ouve, o que você lê. Significa ser vítima das suas próprias palavras, que podem se voltar contra você, que podem ser mal interpretadas, que podem ser usadas para te prejudicar, por exemplo. Ser escravo das palavras significa ser manipulado pelas palavras dos outros, que podem te enganar, te iludir, te ferir. Portanto, é melhor ser rei do silêncio do que escravo das palavras. É melhor falar pouco, falar bem, do que falar muito e falar mal. É melhor calar e refletir do que falar e depois se arrepender. É melhor ouvir e aprender do que falar e ignorar.
Às vezes é muito melhor usar o silêncio e as palavras como aliados, como instrumentos de crescimento, de comunhão, de transformação. Eu que lido com comunicação, falo o tempo todo, né? Na minha profissão exige-se falar, apesar de ser tímido. Eu sei muito bem entender, e muitas vezes entrei em roubada por conta de falar o que eu penso, da forma que eu queria, na hora que eu queria. E muitas vezes é melhor ser o rei do silêncio. Concordar, às vezes discordar, mas em silêncio. Reflita sobre isso. Ótima sexta-feira.